Tal como disse no início, esta é a terceira edição do Encontro de Bibliotecas Escolares, este ano com o tema Bibliotecas em Mudança, que visa a criação de um espaço de reflexão sobre as mudanças vividas pelas bibliotecas e pelos sistemas bibliotecários em geral, face à evolução tecnológica e às transformações que atualmente atravessam a sociedade, a cultura e a educação. Agradecemos o apoio da Câmara Municipal de Évora, dos Serviços de Informática da DGEST-DSRA, do Agrupamento de Escolas número 4 de Évora, do Centro de Formação Beatriz Serpa Branco, do colega Joaquim Rosa, do Agrupamento de Escolas de Castro Verde, que mais uma vez foi o designer do nosso cartaz, do Coral Évora e da Delta Cafés. Um agradecimento muito especial a todos os conferencistas, moderadores, diretores dos agrupamentos de escolas do Alentejo, professores bibliotecários e a todos os colegas e bibliotecários municipais aqui presentes. As minhas últimas palavras, antes de dar início e apresentar a mesa de abertura, vão para a nossa colega coordenadora Interconselhia, Elsa Conde, que se encontra na Holanda a representar a rede de bibliotecas escolares. Sabemos que nos está a ver neste momento e desejamos-lhe os maiores sucessos na Conferência IASL 2015 e um bom regresso ao Alentejo. Passo então a chamar e a apresentar a mesa de abertura. O Sr. Delegado Regional, Dr. Manuel Barroso, o Sr. Presidente da Câmara Municipal de Évora, Dr. Carlos Pinto Sá, o Sr. Comissário do Plano Nacional de Leitura, Dr. Fernando Pinto do Amaral, e a Sra. Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas Escolares, Dra. Manuela Pargana. Sejam bem-vindos ao auditório destes serviços da Delegação Regional de Educação do Alentejo. Um cumprimento especial aos nossos conferencistas, porque eles é que são de facto a alma mater deste encontro, também a todas e a todos os participantes, e desde já cumprimentar os meus colegas de mesa e permitam-me que faça aqui uma pequena nota. Nós transgredimos completamente o protocolo. Era suposto que o Sr. Presidente de Câmara falaria no fim, mas nós articulámos aqui com o seguinte critério. Eu, digamos, enquanto anfitrião micro, portanto, sou o homem que tem a chave da casa, dar a palavra de abertura, esta palavra de boas-vindas, e, numa forma, digamos, mais dilatada, o Sr. Presidente da Câmara, o Sr. Dr. Carlos Pinto Sá, meu grande amigo e grande colaborador desta casa, dá as boas-vindas em nome da cidade e desta magnífica cidade. E depois, naturalmente, aqueles que são a parte fundamental e substancial desta conferência, os nossos ilustres colegas que estão aqui ao lado, designadamente a doutora Manuela Silva e o Sr. Professor Dr. Fernando Pinto Amaral. Bom, eu queria dar só uma pequena palavra, que é a seguinte. O Alentejo, o título da conferência, sob o meu ponto de vista, é um título fantástico. Ler e formar leitores no século XX, bibliotecas em mudança. Naturalmente, um serviço como este não pode de forma alguma estar aliado a esta iniciativa e, enfim, de louvar e dar os parabéns pelo título, pela substância. Permitam-me que acrescente aqui com a veleidade de depois imediatamente ser corrigido. De facto, ler e formar leitores também era importante e é de certeza absoluta, porque ele está associado diretamente, que é escrever e formar escritores. Bom, só se lê se tiver escrita, naturalmente. Pronto. Queria dar aqui uma palavra, e vou ser muito breve, porque são 10h10 e temos o nosso calendário muito atrasado. Queria deixar uma nota muito simples, que é homenagear os nossos escritores e as nossas escritoras alentejanas, e permitam-me que reduza isto à igualdade de género. Começo pelas senhoras. Flor Bela Espanca, uma escritora alentejana que honra muito a nossa cultura e, de facto, faz parte, digamos, do melhor que nós temos na história da literatura portuguesa e em língua portuguesa. E, por outro lado, permitam-me, para dar num outro ponto geográfico também do nosso Alentejo, uma pessoa que eu tive a sorte de conhecer, chamado Manuel da Fonseca. Portanto, estamos aqui apresentados, poderíamos falar de outros, de Brito Camacho, enfim, tantas e tantas outras, e todos eles merecem a nossa homenagem neste momento. São eles, de facto, aqueles que transmitem, são o elemento condutor da nossa literatura alentejana, que não é alentejana, é nacional e internacional. E, finalmente, permitam-me, e aí sim que é uma grande ousadia, permitam-me que chame aqui a atenção de um momento especialmente sensível da nossa cultura, das nossas letras, da nossa vida cívica de uma forma geral, para uma ilustre pessoa
que disse há bem poucos dias, no dia 9 de maio, a uma entrevista, disse qualquer coisa como esta: mas tenho sempre a esperança de que seja possível melhorar a situação para que as gerações futuras possam viver em sociedades tolerantes, solidárias e pacíficas. Tenho 90 anos, sabe? Essa mesma pessoa, no final da entrevista, disse qualquer coisa notável como isto e que tem tudo a ver com o ler e formar leitores, com o escrever e formar escritores. Essa querida mulher disse no final desta entrevista qualquer coisa de belo como isto: a minha palavra preferida, sem qualquer dúvida, o amor. Maria Barroso. Muito obrigado, Maria Barroso. Muito bom dia a todos. Permitam-me que, enfim, passe um pouco por cima do protocolo e faça uma saudação geral aos meus colegas da mesa, aos conferencistas, às entidades que estão presentes, a todos aqueles que estão a participar neste encontro e, sobretudo, àqueles que no dia-a-dia asseguram a dinamização das bibliotecas escolares. Uma primeira palavra para dizer que é uma honra poder recebê-los aqui em Évora, Património da Humanidade. Estamos, aliás, este ano a comemorar um dos símbolos que levou à classificação de Évora como Património da Humanidade, que são os 500 anos do Palácio Dom Manuel. Estamos a aproveitar, digamos, esse número redondo para valorizar o nosso património e para o projetar também, e para olhar esse património e ver que ele, ao longo dos anos, foi tendo usos diferenciados e foi sendo também democratizado no sentido em que, enfim, hoje todos temos acesso ao Palácio Dom Manuel. Uma nota ainda para dizer que Évora, sendo, enfim, Património da Humanidade, é e quer ser mais uma cidade do Alentejo e não a cidade capital do Alentejo, como muita gente a trata. Entendemos nós que o Alentejo tem que se afirmar enquanto região. Tem uma identidade própria, muito forte, uma identidade cultural, mas uma identidade que lhe vem também do seu território e da diversidade do seu território, e por isso eu queria deixar aqui uma particular saudação a todos os que vêm dos vários pontos dos vários Alentejos, porque este é o Alentejo que queremos e que precisamos de melhorar, dar vida, dar dinâmica e ultrapassar os problemas gravíssimos que estamos a viver. E, portanto, a ideia de que o encontro seja um encontro de bibliotecas escolares do Alentejo, acho absolutamente excelente. Permitam-me agora que faça, enfim, uma breve passagem por uma outra reflexão que eu julgo que terá a ver também com as bibliotecas. Eu sou do tempo em que não havia bibliotecas praticamente em lado nenhum no Alentejo. A única biblioteca pública que me recordo era, e felizmente ainda é, está aqui a senhora diretora, a Biblioteca Pública de Évora. Eu vivia na altura em Montemor, apesar de ter também família aqui em Évora, e por isso, por vezes, tinha acesso pouco à Biblioteca Pública de Évora. Era uma biblioteca fechada na altura, era muito difícil o acesso à biblioteca, e também tínhamos muito pouco acesso aos livros. E nessa altura, aquilo que despertou a minha e a curiosidade de muita gente para a leitura foram as bibliotecas itinerantes da Fundação Calouste Gulbenkian. E foi exatamente porque essas bibliotecas chegavam quase à nossa casa, o carro parava no bairro, parava no mercado, parava no largo, e nós tínhamos hipótese de ir à procura dos livros, que foi despertado em mim e em alguns outros o gosto pela leitura. E a descoberta de coisas que nós nem imaginávamos que poderiam existir. Eu lembro-me que ia à biblioteca itinerante à procura de livros de aventuras, que era o que, enfim, na altura, na minha idade, gostaria. E lembro que o bibliotecário, enfim, um homem que faleceu agora há muito pouco tempo, me indicou um primeiro livro que me marcou
e que nunca mais esqueci, e que era o Jubiabá, do Jorge Amado. Depois disso, acompanhei, enfim, aquele boom após 25 de abril de 74, que trouxe a cultura para a rua e permitiu que, um pouco por todo o Alentejo e também pelo país, fossem sendo criadas bibliotecas, em particular bibliotecas municipais. Esse é um movimento que considero de grande relevância, não apenas para as questões de ordem cultural, mas para democratizar o acesso de todos, em particular dos jovens estudantes, à biblioteca. E devo dizer, contar-vos uma história ainda de Montemor. A Biblioteca de Montemor foi das primeiras bibliotecas municipais no país. E durante muito tempo não havia outras bibliotecas. E havia gente de Arraiolos, de Vendas Novas, de outros, que ia à biblioteca de Montemor. E a Biblioteca de Montemor, nessa altura, já tinha uma atividade, uma dinâmica que não tinha a ver com aquilo que nós conhecíamos da antiga biblioteca pública. E nós conseguíamos distinguir quem eram os miúdos que estavam habituados a ir à biblioteca e aqueles que iam pela primeira vez à biblioteca. Porque esses já, a pouco e pouco, tinham sido formados, educados na leitura e tinham outros comportamentos. E, finalmente, lembro-me de que foi feita uma discussão muito grande sobre a criação ou não das bibliotecas escolares. Eu e muitos outros defenderam a importância das bibliotecas escolares. E, portanto, eu queria aqui deixar uma particular saudação a quem mantém as bibliotecas escolares. Desculpem-me ser um pouco longo, mas eu gosto de fazer algumas referências que peço importante, porque esta conversa toda tem a ver com esta ideia da mudança. Vocês puseram como tema a questão da mudança e eu julgo que é de extraordinária importância a mudança. Já o nosso poeta maior dizia que o mundo é composto de mudança e nós temos que estar atentos a essa situação. Às vezes nem todas as mudanças vão no sentido positivo e eu tenho sido muito crítico, aqui o nosso delegado e, enfim, alguns que acompanham sabem, em relação àquela ideia da escola a tempo inteiro, que nos tem sido, digamos, há muitos anos, colocada como o suprassumo da educação. Eu tenho grandes dúvidas sobre se a escola a tempo inteiro, em que os miúdos estão o tempo todo fechados, em que estão o tempo todo controlados, em que as famílias estão muito tempo afastadas dos miúdos, se essa é a melhor escola que queremos para os nossos filhos. Ou se precisávamos de ter uma maior liberdade para os miúdos, deixá-los mexer na terra, deixá-los partir à aventura, às vezes, enfim, cair, fazer um golpe, mas ir aprendendo com a vida e com a experiência de vida. E, portanto, enfim, devo dizer que tenho muitas dúvidas sobre esse tipo de educação. Mas não tenho dúvidas que a biblioteca faz falta, mas que ela, obviamente, tem que se adaptar aos tempos modernos. E tem que se adaptar, a meu ver, compreendendo o que as novas gerações têm e procuram, mas também educando. Nós não podemos dar apenas o que eles querem. É uma função nossa, eu também sou professor, educar, formar, e isso é o que está aqui no tema em cima da mesa. Hoje procura-se o mediatismo, procuramos os tablets, os smartphones, procuramos, digamos, o momento, os média, mas a vida tem que ser mais do que isso e, enquanto formadores, eu julgo que é muito importante ter a capacidade para podermos transmitir aos nossos alunos o gosto pela leitura. A leitura faz de nós melhores cidadãos e eu julgo que nós temos de descobrir os caminhos para convidar os jovens a redescobrir a leitura, a redescobrir o magnífico acervo que nós temos do ponto de vista cultural, e a biblioteca escolar pode ter um papel fundamental a esse nível, como com outras atividades. Desejo, portanto, uma excelente reflexão sobre toda esta problemática e que as nossas bibliotecas
possam ajudar os nossos alunos, os nossos estudantes a ser melhores cidadãos. Muito obrigado. Convido de seguida o Sr. Professor Fernando Pinto Amaral, na qualidade de Comissário do Plano Nacional de Leitura, para apresentar umas breves palavras na apresentação, sem que pensem que estou esquecido de cumprimentar de uma forma muito especial aquele grupo que esteve ali, o Grupo Etnográfico de Évora, que de facto, mais uma vez, estamos em festa, Cantares de Évora, e que de facto representa muito bem também outra forma de leitura, a leitura etnográfica e a leitura da nossa cultura e da nossa identidade regional. Muito bom dia a todos. Eu estou, em primeiro lugar, quero fazer uma saudação às pessoas que compareceram a este terceiro encontro aqui em Évora, aos meus companheiros de mesa, o Sr. Delegado Regional, o Sr. Presidente da Câmara, com cujas palavras estou muito de acordo. Nesta última parte, sobretudo, estava de facto de acordo com o que ele estava a dizer, e já voltarei ao assunto, gostava de saudar as pessoas que vieram aqui e, com uma palavra de incentivo grande, em nome do Plano Nacional de Leitura, para os professores bibliotecários, para as pessoas que trabalham nas bibliotecas escolares, e diretamente nas bibliotecas ou indiretamente, que pertencem às escolas e de uma maneira ou de outra trabalham com a biblioteca da escola ou do agrupamento, para continuarem, deixar-lhes essas palavras de incentivo. Eu vou ser breve, só queria deixar aqui 3 ou 4 grandes ideias no sentido de serem, não é que sejam grandes ideias, é no sentido de serem a traço grosso, 4 ou 5 ideias que me têm animado nesta tarefa, já lá vão, está quase a fazer 6 anos. Em primeiro lugar, uma ideia que eu penso que nós aceitamos, mas que de vez em quando convém que seja repetida, é que, de facto, em relação à biblioteca e em relação à escola, claro, mas em particular em relação à biblioteca, eu penso que deve ser obrigação da escola pública e obrigação do Estado facultar aos alunos acesso aos materiais e a um determinado tipo de conhecimentos e de acervo que, de outra maneira, eles podem não ter. Portanto, há um patamar de acesso e de conhecimento que é importante que o Estado, a escola pública, lhes forneça. Primeiro ponto que eu acho do qual nós não podemos abdicar. Outro ponto, a importância da leitura e, obviamente, também da biblioteca, mas da prática da leitura cotidiana e permanente e lúdica também, não tem de ser só para estudar, mas a leitura permanente para o aperfeiçoamento da escrita. Já aqui foi falado, penso que na primeira intervenção, mas é muito importante nós termos a noção de que eles, de facto, os nossos estudantes escrevem progressivamente melhor e com mais à vontade e com mais fluência se lerem mais. Um bom leitor não será forçosamente, eu ouvi aqui, ao princípio falou de formar escritores, é mais difícil, e se formar escritores não há assim não há maneira de os formar propriamente como aos leitores, é mais difícil de os formar, mas formando muitos leitores, depois aparecem os escritores, enquanto que se não formarmos leitores, os escritores não aparecem. Temos de formar, digamos, uma grande quantidade de leitores e a partir desses leitores, depois os escritores vão aparecer, mas eles aparecem a partir do universo dos leitores. Se nós não estivermos a formar leitores, aí é que podemos ter a noção de que numa população que tem pouca literacia ou quase nenhuma, não vão aparecer os escritores. Portanto, os escritores depois aparecem, mas aparecem se houver um universo suficientemente amplo de leitores. Se grande parte da população, uma parte da população for leitora, depois aparecem os escritores. Mas estas atividades estão em espelho, não é? Estão em espelho. Nós praticamos uma em função da outra e vice-versa. Terceira ideia, ou quarta, já não sei, que eu queria deixar aqui, a leitura, mas eu essa não vou desenvolver, só queria sublinhar, mas sei que vai ser desenvolvido ao longo da jornada, ao longo do dia, não vale a pena insistir num aspecto. Aliás, estes blocos que estão aqui à frente estão muito sugestivos nesse aspecto, e sei que isto é uma luta antiga da RBE, e quero dar um beijinho muito especial à Teresa Calçada, que está ali, e que foi a alma da RBE sempre, e portanto para quem eu peço uma salva de palmas, não sei se é, mas gostava de...
E, portanto, este ponto é um ponto muito rápido que eu sei que é abordado de outras maneiras e muito melhor do que por mim, mas eu quero também deixar aqui, que é a leitura ter de estar, de facto, feita em rede, em cruzamento de acervos, de referências bibliográficas, de suportes, etc. Nós temos de potenciar os recursos que temos e a maneira de o fazer é muitas vezes estabelecendo redes, por vezes são locais, são concelhias, outras vezes são muito mais amplas e a própria rede que nos rodeia, mas o rodeia não é um termo exato, porque ela está em todo o lado, não é? Está na nuvem, está assim por todo o lado, é a própria a net, portanto, a rede geral à qual nós também pertencemos e, portanto, nós temos de confiar nisso e temos de trabalhar em função disso. Não vale a pena estarmos a trabalhar isolados, no nosso rincão, no nosso cantinho, na nossa pequena biblioteca, vou fazer isto sem ninguém ver, isto é a minha investigaçãozinha. Não é essa a atitude. A atitude é, de facto, de, evidentemente, cada um valorizar o seu trabalho, que é original, não estou aqui a defender o plágio. Isso é uma questão muito interessante hoje em dia na internet, os copy-pastes, etc. Não estou a defender isso. O que eu estou a dizer é que, neste trabalho de promoção da leitura e de leitura em rede, quando fazemos algum trabalho que seja interessante e que pode dar frutos, a nossa obrigação, digamos, ética, moral, é também partilhá-lo com quem, noutra escola, noutra biblioteca, está a tentar fazer, digamos, um objetivo semelhante. Nós podemos partilhar e essa partilha é uma partilha que será útil a todos, desde que o seu seja atribuído a seu dono. Olha, isto foi um trabalho de não sei quem, foi primeiro desenvolvido na biblioteca não sei onde e depois é adaptado, mas circula. Portanto, a informação e todo o trabalho deve ser feito, do meu ponto de vista, em rede e com uma atitude de partilha. Depois, só deixar 2 ou 3 ideias finais e vou já terminar. O papel, da leitura, como, de facto, na formação estética, na formação, de facto, do gosto, daquilo que é o nosso gosto, aquilo que é o nosso conceito de beleza, de intensidade, mesmo que essa beleza possa ser subjetiva e aquilo que para nós é um belo texto ou uma bela ilustração, ou seja o que for, para o vizinho do lado, para outro leitor, não o seja, mas essa educação e essa formação, até prefiro dizer formação do que propriamente educação, mas as duas coisas, ambas se aplicam, do gosto estético e daquilo que são os hábitos de leitura, e aqui não está só leitura, está a imagem, está toda uma série de elementos que existem nas obras que nós lemos e consultamos, sobretudo os mais jovens. Agora estou a pensar também muito nos nossos alunos que estão numa idade fundamental para isso. Portanto, uma educação, o papel estético, o papel de beleza, digamos, e de intensidade, não é só beleza, são as duas coisas que estão juntas, por vezes é intenso e não parece muito belo e vice-versa, mas que de facto é fundamental para os miúdos e para nós também, eu acho que para todos, não é? Depois, finalmente, dentro destas grandes linhas, uma última, antes de deixar só um conselho aos professores e mais uma palavra aos professores, mas uma última questão, que é, porque nesta intervenção de abertura de facto vou ser breve, que é o papel da leitura e dos hábitos de leitura na relação com a cidadania e com os valores da cidadania, que me parecem importantes, cada vez mais, sempre me pareceram, mas cada vez se tornam mais importantes. Há um compromisso, digamos, dos leitores, alguém que é leitor e que está habituado a analisar as coisas e a ler vários autores e a confrontar opiniões, tem mais dificuldade em deixar-se arregimentar pela primeira pessoa que demagogicamente lhe diz vem por aqui. Digamos, o leitor que de facto tem hábitos de comparação, digamos, de autores, está habituado, não é uma tarefa de um mês ou dois, mas que ao longo de alguns anos está mais habituado a fazer esse trabalho por si, depois tem mais tendência a pensar pela sua própria cabeça, como nós todos sabemos pelos nossos alunos e pelas pessoas que conhecemos. Portanto, e por isso tem mais dificuldade, é mais difícil que ele rapidamente seja, digamos, instrumentalizado por qualquer pessoa vinda, não interessa agora de onde, mas que lhe diga, olha, faz assim porque isto é que é o certo. E essa é uma pessoa que não leu, que não conhece, que não confrontou ideias, vê aquela pessoa que lhe diz, olha, isto vai ser muito bom, vem para aqui. E ele vai atrás como um cordeirinho. Portanto, a formação de um pensamento crítico e de uma cultura, de facto, de pensamento crítico é fundamental
para isso é fundamental, sim é que é, a leitura e a prática da leitura. Vou então terminar, porque nestas intervenções iniciais eu de facto não queria estar-vos a amassar, agradecer muito à equipa aqui, à Maria Mário Morteira, à Maria José Alves, às pessoas que organizaram, não estou aqui a ver amigos, pessoas que conheço, não vou citar todos, senão nunca mais acabo, mas as pessoas que diretamente organizaram este encontro, deixar uma palavra de incentivo, deixar também uma palavra de estímulo aos professores, sobretudo. Eu quando penso, e eu também sou professor, muitos de nós aqui o somos professores, e eu quando penso na questão de ser professor, lembro-me sempre de um diálogo muito antigo do Platão, que é muito conhecido, que trata que é o Ion de Platão, em que há um jovem, que é o próprio Ion de Éfeso, que ganhou um concurso, digamos, de rapsódios. Ele era um rapsódio, o rapsódio era aquele que recitava os poemas, aquela pessoa, digamos, que era o porta-voz do poeta. Aquilo que hoje poderíamos, de certa maneira, também estava próximo da representação teatral, não é? O Ion também se estuda em cursos de teatro, etc. E então o Platão, pela boca do Sócrates, o Sócrates o antigo, claro, não é? Diz-nos que o Rapsodo, aquele que é realmente o intérprete do Homero, claro que aqui a referência é o Homero é sempre a referência. Como nós hoje, para qualquer ator clássico, a referência é o Shakespeare, pronto. E eles falavam do Homero porque o Homero era realmente a referência. E então, e termino já com isto, mas isto tem muito a ver com nós, professores, com o sermos professores. Segundo Platão, mas pela boca do Sócrates, mas nós sabemos que o Platão defendia isto, era o ponto de vista do velho Sócrates perante o jovem Ion, o Rapsodo tem de estar, de alguma maneira, possuído, transportado, como é que eu ia dizer, arrebatado por alguma coisa que tem a ver com a palavra do poeta. E aqui poeta pode não ser o poeta, o Homero pode ser aquilo que nós queremos transmitir, obviamente. Eu estou a transpor isto para todas as épocas, porque isto é válido para todas as épocas, e há pouco reparei na sua intervenção do Sr. Presidente da Câmara, que, algures, ele disse o seguinte, eu depois tomei nota para não me esquecer, uma coisa tão simples que é esta, transmitir o gosto pela leitura. Uma coisa tão simples como esta, que parece tão fácil, transmitir o gosto por qualquer coisa. Digo-vos uma coisa, não há melhor maneira, ou a melhor maneira, digamos, ou uma das melhores de transmitir o gosto por qualquer coisa é se os nossos alunos perceberem, mas perceberem no cotidiano, através do convívio connosco, através da conversa, ali sempre, que nós realmente gostamos muito do que estamos a fazer e o fazemos sem nenhum sacrifício, com vontade, com entusiasmo, muitas vezes com dúvidas, com angústias, cheios de problemas. Quer dizer, essa coisa do entusiasmo, eu quero aqui pôr uma ressalva, não é aquele entusiasmo só cor-de-rosa, dos laçarotes e das fitinhas, a leitura é uma festa, isto é tudo uma festa. Não, não é uma festa, a leitura de algumas coisas, como agora há bocado citei do Shakespeare, ou por exemplo o Frei Luís de Sousa, aquilo é drama, as pessoas morrem, suicidam-se, há incêndios, há coisas más, mas isso não é questão de ser bom, não tem que ser cor-de-rosa. Agora, o que tem de ser, o professor tem de transmitir, ou deve transmitir, deve ser este porta-voz, deve ser como o rapsódio do Ion, deve ser de facto alguém que está transportado e que sabe transmitir isso através desse entusiasmo. E esse entusiasmo, e eu aí sou muito platónico, não se aprende só pela técnica, isto é, podemos praticar e podemos melhorar, claro que sim. Há mais de 50%, eu diria que 70% é trabalho, mas tem que lá estar uns 20% ou 30%, que é aquele núcleo duro, que é a nossa vocação, em que temos que ter algum jeito para isso. E há pessoas que, de facto, têm mais jeito para os números, para outras coisas, e não tanto para a literatura nem para as humanidades, e vão para outra coisa. Ou até que para ser professores, são aquelas pessoas que gostam de estar num escritório, atrás de um computador, e que não gostam muito de estar com 30 pessoas à frente, faz-lhes um bocado... Essas pessoas, para serem professores, é mais complicado. Um professor deve gostar de comunicar, deve gostar de estar com os outros, de partilhar com os outros e transmitir isso. Isto é muito importante. Esta mensagem que eu queria deixar aqui, e depois, mesmo que alguma coisa falhe aqui ou além, mesmo que as coisas não se... a vida não é perfeita, nenhum de nós é perfeito, todos temos muitas falhas e imperfeições, mas se lá estiver isto que eu digo, o essencial está lá. O problema é nós sentirmos que os alunos estão a captar isso. Portanto, eu queria-vos deixar aqui uma palavra de muito incentivo, de muito estímulo. Penso muito nos alunos, obviamente, pensarmos muito neles, porque no fundo é por eles que estamos aqui. Muitas vezes é por eles que estamos aqui. Muito obrigado a todos e boas férias também. Muito obrigado, Sr. Professor.
Agradeço-lhe as palavras, seguramente que teremos oportunidade de voltar a ouvir. Sob pena de não voltar a utilizar este púlpito, queria também dar um forte abraço de agradecimento aos nossos conferencistas e às pessoas que vão estar nos painéis. Obviamente que eles são, de facto, a alma mater, a parte geradora de todo este processo. E deixar duas notas. A primeira é de natureza logística. Esta sala, este espaço, estes equipamentos estão completamente ao dispor de todos os nossos amigos e amigas para qualquer iniciativa que se faça, quer no âmbito da promoção da leitura, quer no âmbito da promoção da escrita. Eu tenho a honra, na minha história pessoal, de ter sido leitor de língua e cultura portuguesa no estrangeiro. E recordo-me, na altura, tive a oportunidade de conhecer algumas das pessoas, destes nossos ilustres escritores em língua portuguesa, desde o Jorge Armada a outros, de criarmos uma ideia que era, e um deles, que eu me permito aqui referir, Ramos Rosa, que criava a ideia, tinha a ideia da palavra geradora de discurso, isto é, ele acordava e dizia-me, ele tratava-me assim, algarvio, é um lentejano mais de baixo, dizia-me, Manel, sais de casa, vês um gato e escreves durante meia hora sobre gato, e vais ver que qualquer dia estás treinado, sob o ponto de vista semântico, sobre gato. Ele, vês um automóvel, escreves meia hora sobre automóvel. Isto é, o treino da escrita que depois produz também uma qualidade leitora. Os espanhóis chamam isto a lectoescritura. Não sei, entra por aqui. Esta animação da leitura que se pode fazer desde pequenitos, desde a escola primária, do ensino do primeiro ciclo de escolaridade, ou eventualmente até naqueles pré-requisitos da leitura e da escrita. Eu sou um bocadinho mais dilatado, acho que é muito importante haver esta ligação entre a escrita e a leitura, sendo que, naturalmente, com os aspectos estéticos e tudo isso, são importantes. Dizia, questão logística, esta casa, estas instalações estão completamente à disposição. A outra tem a ver com a vontade. Nós todos estamos empenhados neste processo, estamos completamente envolvidos neste processo, nós no âmbito escolar e nos ambientes próximos da atividade escolar e educativa de uma forma geral, há vontade e podem contar comigo, com os serviços que represento. E agora mesmo, sob pena de não voltar a ter o uso da palavra, dar um abraço especial ao nosso Dr. Pacheco Pereira, que está aqui, que é uma pessoa subejamente conhecida também, a doutora Calçada, a professora Cristina Ponta, a todos os conferencistas, desculpem estar com uma referência nominal, mas é inevitável a todos os nossos amigos. E de imediato passava então para a última intervenção nesta sessão de abertura, à doutora Manuela Silva, na qualidade de Coordenadora Nacional da Rede de Bibliotecas, e desejando com um forte abraço também do Alentejo e também do mundo a todos vós. Muito obrigado a todos. Ora, bom dia a todos. Saúdo aqui a mesa, na pessoa do Sr. Delegado Regional, Dr. Manuel Barroso, o meu colega Comissário do Plano Nacional de Leitura, o professor Fernando Pinto Amaral, e o Sr. Presidente da Câmara Municipal, o Dr. Carlos Pinto Sá. Saúdo todos os presentes, os conferencistas, os diretores das bibliotecas, da Biblioteca de Évora, os funcionários da autarquia, os funcionários da Biblioteca Autárquica também, os professores bibliotecários e, em particular, os coordenadores interconcelhios responsáveis pela organização deste evento. Eu começaria, vou tentar ser breve, mas começaria por recorrer a alguém aqui do século XVIII, John Locke, que nos fala do entendimento e que nos diz o seguinte: o entendimento, tal como a vista, apreendendo os objetos só pela sua própria luz, não pode deixar de se regozijar com aquilo que descobre e importar-se muito pouco com as coisas que deixou escapar, porque essas lhe são desconhecidas. Todo aquele que não deseja depender das opiniões que a sorte lhe trouxe, mas se empenha em procurar a verdade, sempre encontrará nessa busca alguma satisfação e, por muito pouco que venha a obter, nunca dirá que perdeu o seu tempo. Ora, os dias dedicados à reflexão sobre bibliotecas escolares centram-nos no que é a sua principal missão: a formação de leitores autónomos e críticos, capazes de melhor conhecer e compreender a realidade e, enquanto sujeitos, construir e identificar o seu papel social. A sociedade em mudança e as alterações no modo de interagir entre os indivíduos
desafiam a escola e as diferentes instituições, nomeadamente as educativas, para a criação de cidadãos preocupados com o mundo e com os outros. Estamos a falar de aprendizagem, estamos a falar de curiosidade, de cidadania e do gosto pelo conhecimento. Diz-nos Morin: conhecer é uma aventura incerta, frágil, difícil. Temos dificuldade de permanecer no interior de conceitos claros, distintos, fáceis, para concebermos a ciência, para concebermos o conhecimento, para concebermos o mundo em que estamos, para nos concebermos a nós, na nossa relação com este mundo e na nossa relação com nós mesmos, que é, afinal, a mais difícil de todas. Roger Chartier, analisando a revolução digital que hoje tem lugar, destaca a sua singularidade, porque nos diz que de uma vez só se modificaram os suportes de escrita, as técnicas de reprodução e disseminação e as maneiras de ler. As três revoluções, como estas designa, a técnica, a morfológica e a material, estão interligadas e a sua simultaneidade é inédita na nossa história, na história da humanidade. E estas transformações têm tido implicações nas relações entre o espaço, o tempo e o trabalho e desafiam a visão que tivemos e que herdamos da era industrial. Ora, perante esta nova realidade, torna-se incontornável trabalhar com novos cenários de aprendizagem, capazes de lidar com ambientes de informação complexos e fluidos, conectivos, interativos, sem constrangimentos nem temporais nem espaciais. O objeto livro, tradicionalmente associado a fixidez, linearidade, sequencialidade, autoridade e finitude, vai dar lugar ao livro, livro-biblioteca, livro interativo, livro-rede, livro multimédia, que configura novas formas de ler. Do mesmo modo, assiste-se a uma nova escrita, que se apresenta cada vez mais hipertextual, dinâmica, multimédia. Ao mesmo tempo, a edição eletrónica amplia a capacidade de armazenamento dos dados, a rapidez, a sua produção e difusão, facilita a atualização e correção e favorece práticas progressivamente mais colaborativas e interativas. Estes cenários reforçam a ideia de que a aprendizagem formal deverá estar suportada numa filosofia educativa centrada na partilha de responsabilidades, mais no processo, na capacitação do aluno para ligar e utilizar a informação, construir a sua compreensão pessoal, protagonizando a sua própria aprendizagem. A biblioteca escolar, enquanto infraestrutura de apoio à missão da escola, deve constituir-se como lugar, por excelência, da aprendizagem interativa, flexível, de múltiplos suportes de diferentes estilos. Numa sociedade em que o acesso à informação e ao conhecimento são condição para uma igualdade efetiva de direitos, cumpre à biblioteca incluir e promover o acesso igualitário a todos os utilizadores de acordo com as diferentes necessidades. Desde sempre, a biblioteca esteve na vanguarda do conhecimento e deverá continuar a ser assim, sendo competência específica dos seus responsáveis, neste caso os professores bibliotecários, uma permanente antecipação do futuro. Importa, no entanto, questionar o que queremos ser como indivíduos, qual o futuro da nossa identidade coletiva, os efeitos das tecnologias nas práticas cotidianas, nomeadamente no que diz respeito a falar, escutar, escrever e ler, implicações da tecnologia na memória e na aquisição do saber e como iremos gerir a nossa herança cultural. Uma coisa é certa, nunca tivemos tanta necessidade de ler e escrever como nos dias de hoje e é cada vez mais difícil aprender a ler. A complexidade da atual sociedade, a avalanche e multiplicidade de informação, de instrumentos de acesso e de produção, exige novas e diversificadas capacidades leitoras que deverão ser promovidas de forma harmoniosa e integral em ambiente digital. Só assim conseguiremos formar cidadãos capazes de ler melhor o mundo, de compreendê-lo e de agir. E para terminar, recorrendo a José António Marina, no seu livro Magia de Ler, fala-nos da mobilização educativa da sociedade, apresentando uma sugestão, um apelo, àquilo que ele designa a conspiração dos leitores, de modo a provocar uma revolução
saudável. Inspirados nesta chamada, poderemos ler esta iniciativa que hoje tem aqui lugar como mais uma conspiração para um mundo melhor, feito por leitores, animando-os a colaborar, converter-se em conspiradores, a sentir-se protagonistas de uma bela história. E desejo uma boa jornada para hoje, um bom final de ano e um recomeço do próximo ano cheio de energia, com novos encontros, com novas reflexões, com muitas leituras. Obrigada.